Olá pessoal, chegamos à última questão da nossa revisão para a prova B2, trabalhando uma questão de correlação, que foi o tema que a gente viu na nossa última aula e que eu queria retomar com vocês. A parte basicamente de conceito, não é tanto de conta, mas é para entender a lógica do coeficiente de correlação R, tá? Vamos lá. João estava trabalhando no laboratório de estatística da Kefria com o objetivo de compreender qual a interação entre as diferentes variáveis do mercado de sorvetes. E lembrando que o que é a correlação? A correlação é a relação existente entre duas variáveis. Toda vez que a gente tem índices de correlação, ele te mostra exatamente essa relação entre uma variável A e uma variável B. Vamos ver o que o João está fazendo no laboratório. Como resultado do seu trabalho ao longo do mês de outubro, ele chegou às seguintes conclusões. Comparação. Aí ele comparou duas variáveis. Quais são elas? O volume de sorvete vendido no mês e a temperatura média. E ele chegou num coeficiente de correlação de 0,991. Então ele está analisando o volume de vendas, volume de sorvete vendido com temperatura. Segunda comparação, ele está analisando o volume de sorvete vendido com relação à taxa de desemprego do país, e deu um outro índice de correlação. Note que ele está olhando variável 1 com variável 2 e comparando e chegando ao índice de correlação. Terceiro caso, volume de sorvete vendido versus o número de funcionários da Kefria. Deu uma outra correlação. Com base nos resultados apresentados, o que se pode concluir justifique sua resposta. Então, a gente vai fazer uma análise rapidinha aqui, na segunda página, com relação ao índice de correlação. O que a gente aprendeu na última aula? Aprendeu o seguinte, o índice de correlação, que é o índice R, então, o coeficiente de correlação R, a gente está vendo aqui em todas as questões, ele varia sempre entre -1 e 1. Sempre vai estar nesse intervalo, tá? Se o coeficiente de correlação ele é positivo, ele está aqui entre 0 e 1, está nesse intervalo verde aqui, a gente diz que eu tenho um caso de uma correlação positiva. E se ele está nesse intervalo aqui de baixo, de 0 até -1, a gente tem uma correlação negativa. Beleza? O que é essa correlação positiva e correlação negativa? Lembre do gráfico, né? No caso da correlação positiva, eu vou ter um gráfico que vai ser assim. E na correlação negativa, a gente tem um gráfico que é ao contrário, né? A reta que eu gero, ela é para baixo. Na verdade, o que é a correlação positiva? A correlação positiva é assim, quando um aumenta, o outro também aumenta, tá? A gente vai ver o primeiro caso agora e vai analisar tudo isso, tudo bem? Aí a gente também tem mais uma coisa importante aqui. Se a correlação, o coeficiente estiver próximo de 1, a gente diz que essa é uma correlação forte positiva. E se ela estiver próxima de -1, ela também é forte negativa, tá? Então, para ser forte, ela tem que estar próxima de 1 ou de -1. Se ela estiver próxima do zero, ela é fraca. E se o índice de correlação for igual a zero, a gente diz que não existe correlação. Beleza? Beleza. Agora vamos analisar as três assertivas. Primeiro, volume de sorvete vendido com a temperatura média, 0,991. Esse valor é prático, 0,99 é quase 1. Então, essa é uma correlação. O que eu posso dizer dela? Eu posso dizer que ela é uma correlação positiva, porque o valor é positivo, e ela é uma correlação forte, porque esse índice de correlação é muito alto. Beleza? Vamos ver o segundo caso. Ó. Coeficiente de correlação, ele está menos 0,871. Também é um valor muito alto, próximo do 1. Então, a gente já disse na aula, né? Acima de 0,8, a gente pode dizer que é uma correlação, ela é forte. Então, a gente pode dizer que essa é uma correlação negativa, porque tem o menos na frente do valor, e ela também é uma correlação forte. Beleza? Então, significa o quê? Que quando aumenta um, diminui o outro. Então, por isso que ela é negativa.
Então, se aumenta a taxa de desemprego, diminui o volume de sorvete, o que faz bastante sentido, né? Se eu tenho um aumento do desemprego, as pessoas tendem a comprar menos produtos. Se aumenta a temperatura, aumenta o volume de sorvete, aqui é o primeiro caso. Também faz sentido, né? Aumenta o calor, a gente quer tomar sorvete para refrescar. Então, faz todo sentido essa interpretação. E olha o último, volume de sorvete vendido versus número de funcionários da empresa. Bom, o sinal na frente ele é positivo, então ele é uma correlação positiva. Só que esse valor é quase zero, 0,003. Então, a gente diz que é uma correlação fraca. Ah, posso dizer muito fraca? Pode dizer que é muito fraca, não tem problema. Se fosse zero, aí você diria que não existe correlação. Então, o que eu quero que vocês entendam da parte de correlação é isso, é entender essa lógica de correlação positiva, correlação negativa, os valores e o que eles representam. Isso, para mim, é suficiente com relação a isso. Nosso foco desse curso não é ficar calculando, fazendo a regressão, chegando no mínimos quadrados. A gente pode até gravar um vídeo para vocês depois sobre isso, mas acho que realmente não é o foco de vocês. Bom, aqui a gente termina nosso aulão de revisão. A gente pegou as principais questões. Acho que talvez uma questão que seria legal adicionar é uma questão de probabilidades. Eu vou ver se eu gravo uma questão ao longo dessa semana, com aquela tabelinha. Mas dê uma olhada na questão dos exercícios extras. Eu gravando durante a semana coloco no canal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de colocar as questões no canal do YouTube, eu vou ficar de olho lá, vou respondendo na medida do possível, se não me acionem pelo e-mail ou pelo Face, e tenham tranquilidade, tentem entender muito bem os conceitos iniciais de média, mediana e moda e probabilidades, que isso já é suficiente para a maior parte de vocês conseguirem os 1.200 pontos, e estarem tranquilos com relação à nota em métodos quantitativos. Mas se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Segunda-feira eu estou na faculdade, qualquer outra forma, se for necessário, a gente grava mais alguma coisa para apoiar o estudo de vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima.